E aí? Tudo bem? Muito bom dia! Será? Será que você utiliza o TDAH como muleta na sua vida? Será que você é desses? Você é dessas? O papo de hoje vai ser sobre isso. Você deve ter percebido, hoje ele está sendo gravado. Por quê? Porque eu não posso estar disponível ao horário das 8h30, então eu já me antecipei, me programei para não termos nenhum tipo de transtorno. Então, quinta e sexta-feira você vai ter essa conversa comigo especificamente gravada, ok? Então vamos lá. TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Quando você, né? E eu também já recebi esse diagnóstico, a gente passa, na vida adulta, né, principalmente, a gente passa por uma montanha-russa emocional. Em primeiro lugar, tem muita desinformação sobre o que é esse transtorno. Muitos acreditam que quem tem esse transtorno é burro, né? E não tem nada a ver. Quem tem esse transtorno é uma pessoa limitada e não vai conseguir grandes coisas na vida. E quando você recebe esse diagnóstico e te falam que não tem cura, que você vai ser um dependente de medicamento pro resto da sua vida. E aí? Vai ter que fazer terapia pro resto da vida? E é isso, tipo, é uma doença. Não, TDAH não é doença. É uma condição. A primeira coisa que você tem que entender, TDAH não é doença, é uma condição. Quanto antes você aprender a lidar com essa condição, melhor. Se você descobre na infância e a trata desde a infância, você vai ter uma condição de qualidade de vida melhor. Se você descobre apenas na vida adulta, não importa em que idade, aprendendo a lidar com as condições, que é o quê? O jeito de ser, TDAH, né? No meu livro, inclusive, eu costumo citar que é uma personalidade, né? Como se tivesse uma personalidade, porque existem comportamentos, um padrão de funcionamento muito previsível, muito similar entre TDAHs. Tanto que quem se descobre TDAH começa a notar outros TDAHs por aí, que antes ele não notava. Mas quando começa a perceber, entender o que é o transtorno, ele começa a olhar similaridades, entender comportamentos, coisas que passavam batido assim antes, ele começa a notar. O problema é que quando se descobre o transtorno, passa-se por alguns estágios, né? Algumas fases. E a primeira delas, e o TDAH tem o hiperfoco, né? Você sabe muito bem que quem é TDAH tem hiperfoco. Então, o foco de atenção passa a ser isso. Vai pesquisar em todos os lugares, vai ler livros, vai ver sites, vai assistir vídeos de 10 especialistas falando sobre o tema, vai procurar outros profissionais e vai querer discorrer com a amiga, com a família, tentar entender o porquê disso, como foi, né? Isso é um exemplo. A tendência é que isso aconteça. Mas também tem as pessoas que descobrem o TDAH e vão pra cima da família, que é: por que você não descobriu isso antes? A culpa é sua, da minha vida ser um fracasso. Porque se você tivesse notado o meu TDAH na minha infância, eu não seria o fracasso que eu sou na minha vida adulta. Aí aponta o dedo pro outro. Eu não sei como que você reagiu, né? Ou você está reagindo ao seu processo de diagnóstico do TDAH. Mas o que acontece é que quando isso se torna o centro da nossa vida, né? Você passa a entender uma vida toda, porque se explica diante desse transtorno, né? Então, várias coisas da sua vida vão se explicar diante desse transtorno. Então, você querendo ou não, apesar de repente, você é aquele que aponta a responsabilidade para outra pessoa dos seus insucessos na vida, apesar de você estar com raiva, estar sofrendo, ainda assim, muito provavelmente você vai buscar conhecimento sobre isso. E quando você começa a buscar conhecimento, isso está no centro da sua vida. E aí você passa a verbalizar muito mais. Quer dizer, cheguei atrasado no compromisso. Porque eu tenho TDAH. Eu errei o relatório da empresa. É porque eu tenho TDAH. Eu tropecei, eu sou desastrado. Porque eu tenho TDAH. Porque eu tô conhecendo a pessoa, ela falou o nome dela e eu esqueci. Então, eu tenho TDAH. Então é natural que você comece a repetir isso várias vezes. Você não vai perceber que você está fazendo isso. Na verdade, você está trazendo para a sua mente essa nova informação. Você tem TDAH. Até hoje você ignorava isso. Então você tem que se lembrar o tempo todo que você tem esse transtorno, porque senão você esquece. Você volta a fazer o que você fazia antes. Então é como se você estivesse se convencendo a aceitar o transtorno quando você está verbalizando. Sabe quando você conversa com uma pessoa da sua família
e você fala assim, olha, eu entendi que quando eu era criança eu fazia isso, quando eu era adolescente eu fazia isso, tá explicado. É por causa disso. Aí você fala uma vez, fala duas, fala três, você tá entendendo uma vida toda. Isso pode, esse processo de você deixar o TDAH no centro da sua vida, ele pode demorar, sei lá, demorar anos, inclusive, não meses, e que você fique falando sobre isso. Para quem tá à sua volta, é um saco. Quem não é TDAH e se relaciona com você, começa a se irritar com isso. Por quê? Porque você só fala disso. E dependendo da maneira que você fale, pode dar a entender que você se conformou. Então você fala, isso é o TDAH, eu sou assim. Tipo, eu não vou mudar. Então aceite que dói menos. É como se você estivesse falando isso para as pessoas. E na verdade, existem questões que são negociáveis e inegociáveis. Tipo, você vai chegar atrasado sempre? Então, não, tudo bem, agora está justificado. Eu vou sempre chegar atrasado, ninguém pode reclamar porque eu tenho TDAH. Não, você vai se trabalhar para você conseguir sofrer menos em relação a isso. Então, me atrasar é um problema? Eu já sofria com isso antes? Então é um problema. Não significa que agora que eu descobri que eu tenho TDAH resolveu tudo. Não, então você vai ter que lidar com isso. Ou seja, você vai ter que aprender a lidar com a sua temporariedade para conseguir honrar com os compromissos. Então, passando a fase de você entender, tentar se convencer que o TDAH justifica, responde certos comportamentos seus, e você verbalizar é você se escutar, e é você, de certa forma, ser acolhido pelo próximo, e você vai entender que muitas vezes isso não vai funcionar, porque o outro vai ficar puto, ficar com raiva de você, porque você, é como se você estivesse falando assim, eu não vou mudar, aceite que dói menos. Então você vai escutar muita crítica nesse sentido. E aí nós temos uma linha tênue, muito fina, sutil, que é você permanecer nessa justificativa eterna de que é o TDAH e o TDAH, e aí você pode estar se condicionando a ser tratado como especial. A reflexão que eu gostaria que você fizesse agora é: você quer ser tratado como uma pessoa especial, como uma pessoa limitada, uma pessoa que requer um suporte, tipo o café com leite da turma, a pessoa que quer ter vantagem, uma pessoa que é especial, mas especial negativamente falando, não positivamente falando? Você quer ser tratado assim? Porque se você continuar, você permanecer após essa etapa, né, de descoberta do transtorno, onde você fala isso para todo mundo, porque é uma necessidade individual, é uma necessidade, tipo assim, você descobrir que eu sou intolerante ao glúten, você vai começar a falar, olha, é por isso que eu tinha espinha, é por isso que eu tinha dor de cabeça, natural você querer falar isso e ajudar, olha, tipo assim, eu sou intolerante ao glúten, então eu tinha sempre sinusite, é um exemplo. Aí você descobre alguém que tem muita sinusite, você vai tentar falar para essa pessoa, olha, você pode ser intolerante ao glúten, pesquisa sobre. É a mesma coisa. O TDAH, ele vai identificar alguém com sintomas TDAH e falar, olha, eu descobri recentemente que eu tenho TDAH, de repente o que você tem pode ser TDAH. Só que existe uma diferença gigantesca entre ser intolerante ao glúten e ter um transtorno neurológico do neurodesenvolvimento. As pessoas não estão muito abertas a escutar isso. Então fique esperto, cuidado também em você ser aí o especialista do momento e começar a diagnosticar todo mundo, porque você queria ter sido salvo antes e não rolou isso, né? Então você quer salvar a outra pessoa porque você não quer que ela passe pelo que você passou. Cuidado, a pessoa tem que permitir que você adentre o espaço dela. São fases, são estágios do processo da descoberta do diagnóstico. Mas voltando à linha tênue, que linha tênue é essa? Se você persiste em ficar justificando tudo com o seu TDAH, você pode estar utilizando do TDAH como muleta. Tipo, nem vou me esforçar tanto nessa prova, porque depois, se eu não passar, eu falo que é o TDAH. Entende? Sei lá, eu nem vou me esforçar para mudar. TDAH é super resistente à mudança, super. Então,
Para você entender aquilo que você tem condições de melhorar na sua vida, é importante você conhecer a fundo esse transtorno, quais são as características que você pode melhorar e aquelas que não dá. Então você vai ter que entender, por exemplo, que você vai ter sempre um transtorno motivacional. Você vai ter dificuldade de sustentar a longo prazo uma motivação, foco no resultado. Então você vai ter que estar hipervigilante para você conseguir fazer isso. Você vai ter que orar e vigiar, e vai ter que desenvolver habilidades e capacidades para você conseguir, por exemplo, sustentar uma motivação a longo prazo, com muitas estratégias. Então isso você não pode prometer para ninguém, porque isso é intrínseco ao seu querer. É um processo inconsciente, eu diria que automático que acontece, porque é neurológico. Porém, você pode trabalhar isso de uma maneira saudável. Agora, ficar justificando, eu sempre chego atrasado, eu sou desorganizado mesmo, eu sou bagunceiro mesmo, entre outras explicações, por exemplo, eu não guardo o nome de ninguém, minha memória é ruim. Será? Isso pode ser trabalhado, isso pode ser desenvolvido. Você pode adquirir habilidades e capacidades para isso. Então, querer exigir que as pessoas respeitem você porque você tem TDAH. Hello? Isso não vai rolar. Você vai sofrer muito se você continuar pensando assim, porque você vai lidar com ferro e fogo, exigir um direito, né? Esse é meu direito, ok, pode ser o seu direito. Mas você está disposto a lidar com toda a carga emocional desse processo, brigas, conflitos que está rolando? Então, peraí, você sabe lidar com o seu TDAH? Primeiro passo é esse. Você está bem resolvido com o seu TDAH? E aí? Depois que você estiver bem resolvido com o seu TDAH, você pode exigir que as pessoas te tratem, respeitem o TDAH na sua vida. Só que aí você vai ser tratado como especial, como uma pessoa limitada. É isso que você quer? Se é isso que você quer, tá ok. Você vai ser podado na vida, em vários sentidos. Mas é uma escolha sua e tá tudo bem. Eu não sou a dona da verdade, eu não tô dizendo pra você que você tem ou não o que fazer. É uma escolha sua. O que você quer pra sua vida? Ser tratado como limitado? Você sabe que você não é limitado. Mas se você colocar o TDAH na frente, é como você fala assim, eu tenho uma limitação visual, eu não enxergo direito. Eu tenho uma limitação auditiva, eu não escuto. Então eu não posso executar determinadas funções, né? Mas acontece que a pessoa com deficiência visual coloca um óculos, o auditivo coloca um aparelho. Então ele vai se adaptando às limitações dele e trabalhando, concorrendo como pessoas que não têm limitações. Eu tô fazendo essas comparações com limitações físicas porque é mais fácil para você entender, porque o TDAH é invisível. Quem olha para você não percebe, não sabe que você tem um transtorno. Não consegue ver que você tem TDAH, por exemplo. Ela vai conseguir ver quando você começar a falhar, quando você começar a errar. Por isso, do autoconhecimento. Você precisa saber aonde você é bom, né? E potencializar isso. Onde você consegue melhorar e onde você não vai conseguir melhorar. É toda uma trajetória, uma jornada. Então, cuidado se você está utilizando o TDAH como muleta, se você anda falando por aí a todos os ventos, é o meu TDAH, é o meu TDAH. Há quanto tempo você vem falando isso? Que resultado você tem encontrado nesse processo? E aí entra um ponto muito legal, que é a rede de apoio. Quando você descobre isso, porque você tem um jeito de ser, você descobriu que você tem um transtorno, e você tem necessidade de falar sobre isso com as pessoas, mas as pessoas neurotípicas não estão a fim de te escutar, porque elas vão encarar isso como você dando uma justificativa da sua muleta, que é o TDAH. Então, para você não ser mal compreendido, você precisa falar com pessoas que te compreendem. Isso aí é o último ponto aqui que eu tô falando. Então, você precisa ter uma rede de apoio de pessoas que sentem o que você sentem, que vivenciam o que você vivencia, para vocês trocarem junto experiências e assim crescerem. A Academia da Emoção oferece isso. Esse é um pilar importante lá. Mas pense assim na sua vida. Como você pode construir essa rede de suporte, essa rede de apoio com pessoas que não vão te julgar?
Por exemplo, na minha família, eu parei há muito tempo de falar do TDAH. Eles nem lembram, né? Super TDAH, a pessoa aqui, super. Chega a ser cômico, para não dizer trágico nos processos da vida do TDAH, né? Dias de crise, né? Tem tudo isso. Então, assim, eu encontrei você. Eu tô aqui falando com você, que tem interesse em saber sobre esse assunto. E você vai falar comigo nos comentários. Quem que é a pessoa hoje do seu meio que você consegue falar sobre TDAH? Você é amigo ou amiga de outra pessoa com TDAH que aceite falar sobre isso com você de uma maneira natural, aberta? É muito importante você ter, porque aí você para de sufocar, sobrecarregar as pessoas que não estão dispostas a te compreender mesmo, com profundidade, e você passa a falar com as pessoas que estão dispostas. É como um estudo. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente descobre o TDAH, meio que a gente começa a se estudar. E pra gente se estudar, a gente começa a fazer um monte de experiência. E o conhecimento que você adquire aqui, você coloca em prática, outro você coloca em prática. Deu certo? Não deu? Deu certo pra você? Ah, não deu certo pra mim, mas o que você fez que deu certo pra você? Vamos trocar? Isso é rede de apoio. E TDAH não encontra isso. Por quê? Pode ser que algumas das pessoas da sua família ou amigos tenham esse transtorno e preferem negar. Então, os estágios são negação, negam. Eu neguei 3 anos da minha vida, até eu conseguir me relacionar. Então, primeiro eu tentei me relacionar, negociei, tive raiva, porque que eu tenho essa merda desse TDAH, era assim que eu pensava. E aí, depois, eu tentava negociar, e aí eu negava, ia pra vida, fazendo do jeito que eu sempre fiz, ignorando o transtorno. Aí eu sentia raiva, porque não dava certo, depois eu tentava negociar, aí eu negava. Fiquei nesse ciclo um tempão, até eu aceitar. E o processo de aceitação passa pela depressão, que não vai ter jeito. Eu vou ter que me aprender a me relacionar com o TDAH, aprender a como isso opera na minha vida, entender que isso faz parte de mim e não é meu inimigo, pode ser meu superpoder, mas eu preciso entender o que é essa condição e passar a me aceitar completamente. Completamente é difícil, né? Quem que se aceita completamente? Acho que a gente está no processo quase todos os dias, né? De lidar com o nosso eu, o lado feio, o nosso lado bonito, mas lidar com o nosso lado feio não é tão legal, né? Porque entra ego, arrogância, medo, etc, etc. Então, rede de apoio. É muito importante você encontrar pessoas interessadas em realmente vivenciar isso com você, para vocês você construir esse entendimento. É um aprendizado. Um reaprendizado em como ser você. Para aí sim, você parar de usar o TDAH como muleta, porque se você quer que as pessoas compreendam o que é o TDAH na sua vida, primeiro você tem que se perguntar: você já compreendeu mesmo com profundidade o que é o TDAH na sua vida? Você já entendeu que você vai ter que se tratar? Você já entendeu que você vai ter que reprogramar toda uma vida, principalmente se você recebeu na vida adulta, que é uma maneira que você enxergava a vida, ela estava sobre a ótica neurotípica e agora você vai ter que enxergar sobre a ótica neuroatípica para você ter melhores resultados, qualidade de vida, desenvolver déficits, né, que você tem ali das funções executivas, capacidades, habilidades que você não desenvolveu antes, você vai ter que desenvolver para aí sim você se aceitar como TDAH, porque se você não conhece, você acha que o TDAH é um transtorno de atenção, foco, hiperatividade, impulsividade, se você acha que é só isso, você está muito longe de entender o TDAH na sua vida. Você deve estar muito provavelmente no primeiro estágio, que é negação, raiva, negociação. Negação, raiva, negociação. Negação, raiva, negociação. E é tão importante você ter uma rede de apoio, ter pessoas que possam realmente compreender e entender, porque você vai, no processo de aceitação, é igual a elaboração de um luto. Você vai ter que aceitar a depressão. E olha só, não necessariamente você tem que entrar em depressão, mas você vai entrar num processo mais introspectivo de autoconhecimento, vai ter que dizer não para um monte de gente, passar a ser sua prioridade, fechar a boca, no sentido de como que eu quero exigir que o outro que é neurotípico entenda uma pessoa neuroatípica, se nem eu que sou neuroatípico, nem eu que sou, né, a pessoa do TDAH aqui em questão, que possui o transtorno, entendo. Será que você não estaria terceirizando a sua responsabilidade que só você pode fazer?
Então, quando você exige que o outro entenda e compreenda você sobre algo que nem você compreende e entende direito, você pode estar começando pelo lugar errado. Então, quer compreender tudo isso? Vem fazer parte da Academia da Emoção, tá bom? academiadaemoção.com.br. Deixa lá seu nome e faça sua pré-inscrição dia 2 de fevereiro. Começa a terceira turma da Academia da Emoção, onde você vai ter todo esse ensinamento com psicoeducação, mais essa rede de apoio, que talvez você não tenha. Independente da rede de apoio da Academia da Emoção, é importante você ter uma rede de apoio à sua volta. Se abra para as possibilidades, tá bem? Porque para você ter um resultado diferente, uma mudança vai ter que começar a acontecer. E acredite, utilizar o seu TDAH como desculpa não é uma delas. Fechou? Beijo! Então a gente se vê hoje à tarde no Hiperfocando. Vou estar falando com você, eu e Beto, tá? A gente vai estar falando com você sobre o que nunca te contaram sobre o diagnóstico de TDAH e TEA. Você vai ver a postagem aqui do assunto, do que se trata, que a gente vai falar hoje à tarde, 1h30 da tarde, combinado? Ó, beijinho e até!